O vídeo de hoje tem o potencial de simplesmente modificar a forma que você organiza os estilos na sua aplicação. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Se inscreve no canal e nos ajuda a chegar na marca de 100 mil inscritos. Muita gente assiste os nossos vídeos e não são inscritos no canal, então nos ajuda aí se inscrevendo, colocando like, comentando aqui embaixo o que é que você achou do conteúdo desse vídeo e se realmente isso vai gerar algum impacto na tua aplicação. Gente, nós vamos utilizar hoje Next.js, Tailwind CSS de forma mais específica, uma diretiva chamada @apply. Eu vou te mostrar formas de organizar o teu código CSS utilizando o Tailwind, o Next e mais especificamente essa diretiva. É um vídeo super prático, eu vou mostrar para vocês algumas ideias super interessantes como você pode organizar o código CSS. Bora pro vídeo, que tem muita coisa para a gente ver e em breve vou soltar aqui no canal um aulão de Tailwind CSS para a gente conhecer essa ferramenta maravilhosa que usa composição ao extremo, por isso que ela é extremamente poderosa. Bora pro vídeo que a gente vai agora criar o nosso projeto. Então, todo mundo pronto para criar o nosso projeto. Nós vamos fazer um projeto bem simples, mas também que pode abrir muito a sua mente para que você possa usar essas técnicas que eu vou mostrar no seu projeto hoje. Já dá para começar a aplicar hoje porque é muito simples e ao mesmo tempo pode te ajudar muito na organização do teu projeto. Então vamos lá, nós vamos criar um projeto usando o npx create next app. Eu vou usar aqui a última versão, latest, embora eu acho que eu já esteja usando a versão última, e eu vou colocar aqui o nome para ser My Project, né? Não estou muito inspirado com o nome de projeto hoje, mas tudo bem. Então, eu vou responder padrão, vai ser TypeScript sim, ESLint sim, a pasta src também. Não vou usar a pasta app e vou deixar aí o import alias para ser o padrão sugerido. Ele vai começar a trabalhar aí na instalação das dependências. Eu já vou aqui para a página do tailwindcss.com para a gente olhar aqui na documentação. Você tem algumas formas de configurar, uma forma independente, que é essa primeira, você tem usando também o post CSS que a gente vai usar, mas eu vou selecionar aqui essa terceira aba que é Framework Guides, para a gente selecionar aqui o Next.js e nós vamos seguir esse workflow aqui para a gente configurar o Tailwind, que é muito simples. A primeira coisa a gente já fez, né, que é criar aqui o projeto. Usei um comando ligeiramente diferente, mas ele já vai usar o TypeScript e tal. E aqui a gente vai entrar na pasta do nosso projeto. Inclusive eu coloquei o mesmo nome sugerido aqui na documentação. Talvez eu fui induzido, eu não estava nem pensando nisso, e talvez eu fui induzido aqui sem querer. Então vamos lá. O projeto está terminando, acabou de terminar. Eu vou entrar aqui na pasta My Project e nós vamos executar essa linha aqui para a gente instalar as dependências, que são três, né? O Tailwind CSS, o Post CSS e o Auto Prefixer. Ele vai instalar e depois nós vamos rodar esse comando para ele criar dois arquivos de configuração, que são exatamente esses dois arquivos aqui, ó, o tailwindconfig.js e o postcss.config.js. Eu vou rodar aqui. Essa flag "-p" é que faz com que ele crie esse outro arquivo que é o post CSS, que é exatamente esse arquivo aqui. Sem a flag "p", ele vai criar somente esse primeiro arquivo de configuração. Já vou aproveitar aqui para ele abrir o Visual Studio Code. Deixa eu ver se ele abriu aqui. Pronto, ó. Vou maximizar a tela, deixa eu só colocar para cá. Beleza, nós temos o nosso projeto aqui. E o próximo passo de configuração, se a gente descer um pouquinho mais aqui, ó, é definir dentro do content onde é que a gente quer que o Tailwind fique observando, porque ele faz um processo chamado purge, né? Ele vai expurgar todas as classes do Tailwind que você não utiliza no seu projeto. Para isso, ele precisa inspecionar o seu código para ele saber dentro da pasta src quais são as classes do Tailwind que ele está utilizando. Está utilizando essa aqui, essas outras e tal. E aí no final ele vai gerar um arquivo CSS que tem um mínimo de classes possíveis para que você não pese muito a sua aplicação. Se você olhar o arquivo CSS do Tailwind, ele tem centenas de milhares de linhas de código lá, é gigante porque ele tem muitas classes diferentes, porque ele usa a composição.
classes que têm apenas uma única responsabilidade, você vai juntando essas classes para desenhar a sua interface gráfica, e aqui a gente precisa dizer no content qual é a pasta que a gente vai utilizar. Então eu vou utilizar essa aqui que ele está sugerindo, porque no meu projeto eu tenho a pasta src. Então aqui dentro de tailwindconfig.js, dentro de content, eu vou dizer para ele ficar analisando tudo aquilo que estiver dentro de src, seja um arquivo .js, .ts, .jsx ou .tsx, ele vai ficar analisando dentro da pasta. Legal, então o resto a gente pode continuar. Aqui, agora eu vou entrar no globals.css. Falando nisso, eu já vou dar uma limpada no meu projeto, porque eu não vou precisar da pasta API, eu não vou precisar do underline document, posso deletar ele. Aqui no meu arquivo index.tsx, eu posso tirar tudo aquilo, todo esse conteúdo aqui do componente que eu não vou precisar, vou apagar. Vou deixar simplesmente aqui, inicialmente, colocar aqui uma div, colocar aqui, sei lá, app, e posso apagar também essa parte inicial e deixar o componente o mais simples possível. Aqui dentro de style eu posso apagar aqui o home.module.css, e no globals eu posso apagar tudo e vou simplesmente copiar isso aqui, ó. Vou copiar essas 3 entradas, né, para ele importar a parte base do Tailwind, né, que ele define alguns estilos básicos, depois ele coloca aí alguns componentes, e os principais estão aqui, né, que é os utilitários do Tailwind. Se você tiver aí no seu VS Code uma advertência, tipo um amarelinho aqui, dizendo que ele não reconhece esse @Tailwind, você pode importar aqui uma dependência do PostCSS. E a que eu estou usando é essa primeira aqui, ó, PostCSS Language Support. Tá? Se você instalar essa dependência, ele vai ficar ele vai reconhecer, melhor dizendo, aqui o @Tailwind, e outros que nós vamos usar como @apply, que eu vou já mostrar para vocês, que é o centro da nossa aula, é o objetivo que eu quero trabalhar com vocês nesse vídeo. Legal? Então salvei aqui. A gente já importou e agora a gente pode rodar aqui o comando para iniciar a nossa aplicação. Então, deixa eu limpar aqui o terminal. npm run dev, deve rodar na porta 3000, e a gente vai começar a acessar a nossa aplicação para ver se está tudo funcionando direitinho. Então, local host na porta 3000. Para a gente já estar com o Tailwind funcionando na nossa aplicação. Deixa eu ver se ele vai executar. Acho que ele está... Aconteceu alguma coisa aqui, mas vamos lá. Porta 3000. Pronto, a aplicação rodando. Nós vamos começar a fazer aqui algumas pequenas configurações da nossa aplicação. Primeiro eu vou criar aqui a pasta Components. Aí eu quero lembrar que eu não vou focar muito na questão da organização, então eu já vou criar componentes aqui diretamente dentro da pasta Components. E o primeiro que eu vou criar vai ser o componente page.tsx. Nós vamos criar aqui, eu vou exportar uma interface chamada pageProps. Eu vou definir que ela vai ter os componentes filhos, e eu vou criar aqui uma página que vai herdar, aqui, eu vou tirar esse class name page aqui, e eu normalmente prefiro receber logo props aqui direto, e aqui eu chamo props.children. Pronto. Legal. Então nós temos o nosso componente page, e lá no index.tsx eu vou envolver aqui com o componente page, já para a gente importar ele, e eu vou colocar a div aqui dentro. Não vai mudar nada por enquanto, ó, continuou aí o background branco, mas eu vou mudar isso agora. Primeira coisa que eu vou fazer é, onde tem aqui o class name, eu vou colocar o par de chaves para a gente começar a entrar aqui na parte do JavaScript, digamos assim, né? Colocar código JavaScript dentro do meu JSX, e eu vou colocar uma template string para que eu consiga colocar os meus estilos em múltiplas linhas. Então, por exemplo, eu vou querer começar aqui definindo um background gradiente to right, né? E ele não vai do blue não, vou colocar aqui para ele sair do cinza, do zinc 900, que é um cinza bem escuro, para o black. Então vou colocar aqui para o black. E já vou definir nesse meu estilo que o texto
vai ser branco. Então eu tenho aí 4 classes do Tailwind, né? Um para dizer que é um background gradiente, no sentido para a direita, né? To right, e ele vai sair da cor Zinc 900 para o Black, ó. Isso aqui já mudou, só que ele mudou somente essa linha aqui de cima, quase a gente não consegue ver. Mas se eu colocar aqui que a altura vai ser a altura da tela, né, screen, você vai ver que ele vai ocupar a tela inteira, apesar de que ainda esteja aqui no cantinho o conteúdo da nossa página. Para o nosso exemplo, normalmente eu não faço isso numa aplicação, porque eu não quero uma aplicação toda centralizada, mas para o nosso exemplo, eu vou usar aqui a classe Flex, vou usar o Flex Call de coluna, e vou justificar tanto, né, vou alinhar tanto no eixo principal como no eixo cruzado o nosso conteúdo. Então o conteúdo vai ficar centralizado aqui no meio da tela, legal? E aqui no nosso conteúdo, deixa eu colocar lá no index.tsx, aqui eu vou colocar no nosso app para ter um texto grande, então eu vou colocar aqui um class name, text 8xl, para ficar um texto bem grande, ó, vai ficar grande, e eu vou colocar aqui para ser uma fonte black, que é o maior nível de peso da fonte, que corresponde ao peso 900, né? Se eu colocar o cursor aqui em cima, ele vai dizer, ó, fonte peso de 900. E aqui também eu estou usando, só para também deixar claro, um outro plugin que é o Tailwind CSS. Tá? Esse plugin aqui, que é oficial deles, fazem com que eu consiga ter esse code complete das classes, consiga colocar o cursor aqui em cima, ele dizer exatamente o que é que essa classe está fazendo e tal. Então facilita bastante na hora de você utilizar o Tailwind na sua aplicação. Legal, até aqui eu não mostrei, digamos assim, nada novo, pelo menos do ponto de vista do que eu quero mostrar para vocês na aula, mas eu quero começar a gente ir para o objetivo da aula, que tem a ver com a organização de código agora. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui um outro componente, na verdade é um outro arquivo, que eu vou chamar aqui de card.tsx. É bem comum você ter um elemento que representa um card na sua aplicação, tá? Então, eu vou ter aqui uma interface, card props, vai receber também inicialmente um elemento filho. Deixa eu exportar aqui. Vou definir aqui um export default card. Eu não vou usar aqui o que ele está sugerindo por padrão não, mas tudo bem, vou fechar aqui. E eu vou definir uma div. E nessa div vou ter os componentes filhos passados, e aqui eu vou definir um class name seguindo a mesma lógica do que eu coloquei lá com a template string, tá? O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou definir que esse card vai ser um flex, vai também ser um flex call, eu vou justificar no eixo principal e no eixo cruzado, ou seja, o elemento vai estar justificado. Eu já posso utilizar essa primeira versão aqui dentro do meu componente aqui. Então, vou fazer o seguinte, eu vou mudar isso aqui para um H1, para ser o meu título. Então, colocar aqui, sei lá, exemplo de organização. Pronto, aqui vai ser o título da nossa página. E agora eu vou definir aqui o meu conteúdo dentro de uma div e vou começar a utilizar aqui o card. Vou importar o card e vou colocar aqui conteúdo, hashtag 1, 2, 3 e 4. Pronto, são 4 cards que eu vou usar aqui dentro da minha aplicação. Tá aqui eles, os 4, ele não tem ainda um background, não tem nada, então a gente vai continuar aqui para a gente conseguir ver o nosso card de forma mais fácil. Vamos lá, primeira coisa eu vou colocar aqui, para começar simples, um background preto na verdade, tá? Então, se a gente for lá, talvez ele já esteja aqui, ó, não dá para ver direito porque o fundo é muito escuro, né? Mas legal, vou já colocar aqui uma borda, então vou colocar aqui uma borda, borda zinc, vou colocar aqui um pouquinho mais claro, 800, vou definir um rounded LG, que aí ele vai dar uma borda arredondada, e vou definir aqui um padding de 5 dentro do meu card, e aí vai ficar um pouco mais fácil a gente ver o card, ó. Tá aqui a borda arredondada,
fundo preto, certo? E eu posso fazer o seguinte, normalmente eu não gosto de colocar margem diretamente dentro do card, senão ele fica forçado a ter essa margem, mas a gente pode colocar lá no index.tsx aqui, ó, para a gente ter um class name, um class name aqui, vou dizer que isso aqui é um flex wrap, para ele quebrar a linha, e vou colocar aqui um gap de 5 entre os elementos, de tal forma que aqui a gente vai conseguir ter, ó, os elementos um do lado do outro com um determinado gap, e eu posso colocar aqui para ter um margem top de 20. Legal? Então, ó, já colocou aqui embaixo o conteúdo, está muito grande esse título, deixa eu colocar 5xl, fica melhor, fica mais proporcional. Legal, aqui nós temos o nosso componente e dentro do nosso card eu também vou colocar aqui a fonte um pouquinho maior, só para ficar um pouco mais claro de a gente ver aqui o conteúdo. Tá aqui, ó, conteúdo, tá aqui o fundo preto. Eu poderia muito bem também colocar, vou colocar a borda aqui e, na verdade, a borda começa aqui, né? Deixa eu colocar toda a borda numa linha. E o fundo eu posso colocar também um gradiente, ó. Deixa eu colocar aqui gradiente to right. Pode ser, sei lá, zinc 900 to zinc 800. Vai ficar um pouquinho mais claro e o texto pode ser branco. Pronto, ele saiu aqui do 900, indo para o 800, indo um pouquinho mais claro, e a borda 800, que é exatamente o mesmo valor que ele chega, mas eu posso colocar a borda para ser um pouquinho mais claro aqui para 700, acho que fica legal. Pronto, nós temos aí o nosso card, e aí você começa a perceber o seguinte, que nós temos uma quantidade considerável de classes aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 classes. E o poder da composição fica muito provado que a gente vai compondo essas classes para fazer o estilo que a gente quer. E isso é uma vantagem absurda do Tailwind. Então a gente vai fazendo essas composições e você consegue ver, principalmente se você tiver 2 monitores, você vai fazendo, né, com hot reload, você vai mexendo e automaticamente aquilo vai mexendo na tela. É uma experiência muito próxima do que a gente tem aqui na própria entrada do site, que ele vai mostrando o código sendo alterado e você vendo ali visualmente, ó, ele vai mexendo e você vai vendo aqui visualmente as coisas acontecendo. Aqui, por algum motivo, o computador está um pouco mais lento hoje, mas ele está mostrando aqui, ó, ficando redondo, aí você bota para um lado, bota para o outro. E isso é muito legal, esse poder que você tem da composição para ir mexendo, digamos assim, no código e ele automaticamente gerando esse efeito visual. Isso tem a ver com a composição, você vai compondo essas classes e você gera o estilo que você quer. Mas vai chegar um momento que você vai perceber, e isso pode incomodar algumas pessoas e outras não, que você tem uma quantidade grande de classes dentro da sua aplicação. Mas dentro do Tailwind a gente tem uma forma absurdamente simples de você extrair tudo isso para dentro de uma única classe, por exemplo, e conseguir reutilizar isso em vários contextos diferentes. Eu vou mostrar para vocês isso agora. Então vamos lá. Aqui dentro da nossa pasta de estilos, tá? Eu vou criar um novo arquivo chamado components.css e dentro do globals, que é o arquivo referenciado pelo meu app.tsx, tá aqui, ó, a referência dele, eu posso simplesmente importar. Então vou importar, import, vou usar aqui um URL local. Eu vou chamar aqui o components.css. Então, dessa forma, ele vai começar a enxergar o que está dentro de components.css. E aqui dentro, a gente pode, por exemplo, criar uma classe card. Só que não faz sentido, já que eu estou usando, por exemplo, o Tailwind CSS, não faz muito sentido eu ter que ir colocando as coisas de forma manual, tipo background color e tal, usando o CSS puro. Mas a gente pode utilizar as próprias classes do Tailwind. Eu posso ir aqui onde tem card.tsx e utilizar tudo isso que eu escrevi aqui dentro do meu card. Eu posso simplesmente fazer algo parecido com isso. Eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz. Então eu posso utilizar as classes do Tailwind colocando aqui o @apply, e aí eu coloco um ponto e vírgula, e aí eu coloco apply aqui nos outros três, ó, apply, e eu termino aqui com ponto e vírgula, tá?
Legal. Então, o que é que eu tenho agora? Eu tenho uma classe chamada card, que representa um componente da minha aplicação, e eu simplesmente peguei todo aquele conjunto de classes que eu utilizei e coloquei aqui. Se eu for lá no meu card.tsx e apagar isso, você vai ver, obviamente, que é esperado que o seu card perdeu o estilo. Mas se eu vier aqui e simplesmente, vou até tirar aqui o template string e colocar card, você vai ver que ele passa a ter exatamente o mesmo estilo passado, porque agora eu estou usando o @apply e usando as classes do próprio Tailwind. Aqui também eu tenho um code complete. Se eu colocar @apply e quiser colocar um bg red alguma coisa, ou então é um opacity, sei lá, 50%. Então ele vai lá e vai aplicar agora uma opacidade de 50% em cima do seu elemento, do seu card, tá? Então, essa é uma forma muito legal de você organizar conjuntos de classes. Eu diria que você não vai ficar, eventualmente, pegando todos os estilos da sua aplicação e criando classes para fazer esse tipo de técnica, mas você pode utilizar isso de uma forma que torne o seu JSX mais simples de ser lido, principalmente quando você tem componentes maiores e mais complexos. Então, por exemplo, um card desse seria muito legal você colocar isso, mas você consegue estender isso para utilizar outras coisas. Por exemplo, se você vai definir algumas classes bases ou básicas de layout da sua aplicação. Vou dar um exemplo prático disso. Ó. Eu vou criar aqui um arquivo chamado layout, deixa eu ver se ele entra aqui. Vamos lá. Layout.css e eu vou importar ele aqui dentro, tá? Então, vou colocar aqui layout.css. Eu vou aqui dentro definir, por exemplo, um layout que eu vou ter como coluna center. Então, vou colocar aqui, ó, col center. Vou usar aqui, ó, o apply. Vou definir um flex call. Vou colocar justify center e items center. Então eu tenho aqui um layout baseado no flex call, né, na coluna, que vai estar justificado de forma centralizada tanto os itens como no eixo principal, né, justify center no main axis e o item center para ser o cross axis. Então legal, com essa classe eu posso ir lá na minha página que eu uso esse estilo e que provavelmente eu vou usar isso em vários locais da minha aplicação. Eu posso simplesmente trocar 4 classes do Tailwind por uma classe chamada call center. Então aqui agora eu vou ter o mesmo efeito. Se eu tirar isso, você vai perceber que ele vai mudar o layout da nossa página. Deixa eu só salvar aqui. Ó, ele mudou o layout da página, e se eu vier e colocar aqui o call center, ele vai lá e modifica. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um outro, aí o nome que você vai dando do jeito que você quiser, né? Então, vamos supor, colors.css, e aqui eu vou declarar o colors.css. Então, vamos supor que aqui você defina uma cor de background padrão da sua aplicação. Então, BG default. Então, vamos supor que você diga que o background padrão da sua aplicação ele está definido aqui, ó. Você definiu. Eu vou tirar isso aqui e vou colocar para cá, colors. Pronto. Então, aqui basta dar um apply e eu vou colocar isso aqui. Então, nós temos que o padrão de background ele vai ser um gradiente para a direita, começando do Zinc 900 indo até o preto, e tem uma cor de contraste, né, a cor da fonte branca. Com isso, salvando, e eu já declarei lá no meu globals que esse arquivo também vai ser lido, você pode ir lá na sua página, componente de página, e dizer que aqui nós temos um BG, um background default. Tá? Então agora nós trocamos uma série de classes do Tailwind por algumas classes que vão deixar o nosso código, digamos assim, mais simples de ser lido. Ó. Alguma coisa saiu errado, que aqui é BG e não GB. Tá?
e agora voltou a ter a organização do nosso código. Aí você pode definir qual é o background azul padrão da minha aplicação, aí você vai lá e coloca. Qual é a cor de destaque? Qual é a cor, digamos assim, quando eu quero pegar um texto e colocar ele com menos ênfase, né? Talvez um cinza para ele não ficar tão claro. E você pode ir definindo essas classes utilizando aquilo que você já tem à sua disposição aqui dentro do próprio Tailwind. Uma outra coisa legal que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Olha como é legal isso. Só para a gente finalizar, é a última dica desse vídeo. Dentro do layout.css, dentro de components.css, nós temos o nosso card. Vamos supor que você queira definir que se o card tiver um H1, esse H1 vai ter algumas características. Por exemplo, ele vai ter uma fonte, um tamanho específico, vai ter uma cor específica e tal. Você pode fazer isso, inclusive, usando alinhamento, né? Porque isso aqui vai ser processado, isso aqui não é CSS puro, isso aqui vai ser processado pelo Post CSS, que é exatamente o que vem em conjunto com o Tailwind. Então, o Post CSS vai processar isso e vai gerar o CSS final da sua aplicação. Inclusive, uma das opções que você tem aqui no Post CSS é utilizar, eu vou duplicar essa linha aqui do Tailwind e vou colocar isso aqui dentro de aspas simples, tá? Você colocar aqui /nesting, ele vai permitir um alinhamento, você colocar uma classe CSS dentro da outra. Aqui eu acho que eu preciso parar o servidor e rodar novamente, mas a gente pode fazer algo como isso aqui, ó. Dentro de card eu posso colocar H1, ou seja, se tiver um H1 dentro de card, o que é que eu posso fazer? Eu vou colocar aqui um @apply, vou definir aqui um texto 2 vezes maior, 2xl, vou colocar aqui uma fonte black, não porque é preta, né, mas que o peso da fonte vai ser 900, e eu vou colocar aqui um text zinc para ter a cor, sei lá, 600, e eu vou colocar que vai ter uma margem embaixo de 5. Então esse aqui seria como se fosse o título do meu card. Vamos supor que eu queira colocar esse estilo a mais. Então se eu for lá no meu card, lá no meu index.tsx, pegando aqui o último card que eu tenho um conteúdo, 4, eu vou colocar esse conteúdo aqui dentro, sei lá, de uma spam, pode ser uma div mesmo, tal, aqui o conteúdo, e eu vou colocar um H1 para ser título #04. Tá, pronto. Salvando, você vai ver que ele vai gerar aqui, se ele não gerou ainda, deixa eu ver se eu salvei tudo. Acho que ele só está lento aqui. Pronto. Ele gerou o nosso título. Não estou dizendo que está bonito aí o estilo, mas o fato é que você consegue aplicar um estilo aninhado, caso seja necessário, né? Você ir lá aplicar. Eu quero, por exemplo, que o meu segundo span tenha uma cor específica, a minha segunda div tenha uma cor específica. Você pode ir lá dentro do seu componente colocar. E aqui só para a gente finalizar, colocando aqui um outro exemplo, vamos supor que você queira pegar aqui uma div que representa o segundo elemento, né? Então você tem aqui o segundo elemento dentro de uma outra tag. Então, por exemplo, a div que for o segundo elemento vai ter, por exemplo, um tratamento especial. Então vou colocar aqui um apply, depois eu vou tirar isso aqui, tá? Um background red 700. Então pronto, o que é que vai acontecer? Dentro do meu componente aqui card, essa div é o segundo elemento do card. O primeiro elemento é o H1 e o segundo elemento é a div. Se eu colocar aqui um outro elemento fim, por exemplo, você vai ver que esse elemento aqui vai ter uma cor de background vermelha. Tá aqui ele, ó, cor de background vermelha, já o outro não tem, exatamente por conta desse meu estilo aqui, tá? Mas eu vou tirar isso por enquanto. Acredito que essa parte do alinhamento também ficou claro, e principalmente a parte do apply, né? O fato de você usar o Tailwind CSS, você ter essa capacidade de compor através de múltiplas classes, compor a interface que você queira, eventualmente dentro de interfaces maiores, isso pode gerar uma quantidade muito grande de classes, mas eu mostrei para vocês aqui uma forma super simples de você criar outros arquivos CSS dentro da sua aplicação
você importar a partir do arquivo principal e você consegue definir, por exemplo, componentes mais complexos, coisas que você vai eventualmente reutilizar em vários locais na sua aplicação. Por exemplo, vamos supor que você quer ter um estilo que é uma linha, né, row. Então você pode ter, por exemplo, um estilo row, vem aqui, coloca apply, flex, e aí você coloca, já vai usar, né, row por padrão, e você pode, por exemplo, ter um row center, que aí ele vai centralizar por padrão. Então você vem aqui e coloca justify center, items center, e você vai utilizar apenas uma única classe em vez de utilizar 3. Então você vai perceber que isso pode ajudar muito na organização da sua aplicação. Chegamos no final de mais um vídeo aqui no canal da Coda. Espero que vocês tenham gostado do uso da diretiva @apply. Para mim faz todo sentido utilizar ela, principalmente numa ferramenta como é o caso do Tailwind CSS, que usa a composição como sendo o seu maior trunfo, né? O Tailwind ele é poderoso exatamente pelo fato de que ele usa a composição ao extremo. E você compondo, você consegue fazer as interfaces com uma flexibilidade e uma facilidade muito grande. Entretanto, quando você vai compondo muitas classes, você pode ter códigos que ficam um pouco mais difícil de ler, e o uso do @apply vai te ajudar muito a organizar o teu código. Então, se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, que a gente se vê no próximo vídeo.